Oiê! Seja bem-vinda ao Pode Isso Alê, o podcast que vai te orientar como se vestir bem e transformar a sua vida. Para o primeiro episódio, eu trouxe uma cliente que já virou família. O caso dela eu considero um daqueles cujos resultados expandiram completamente a sua atuação profissional. Existe um nível de profissional que vira referência e transforma o mercado. E foi o que ela fez a partir do desenvolvimento com a sua imagem. Seja bem-vinda, Thaís Benite! Ai, gente, que felicidade, que honra, que alegria estar aqui. Ainda mais sendo a primeira convidada. Estou achando isso muito chique. Muito chique. Muito. Gente, nós temos a história, né, Alê? Sim, foi uma conquista muito linda, né? Foi muita conversa, foi muita terapia praticamente, né? Não foi terapia, mas foi terapêutico. Foi terapêutico. Mas foi terapêutico. E, sem dúvida, você faz parte da minha história, da minha jornada profissional, da minha evolução, do meu crescimento. E acho que vai ser uma oportunidade legal de contar um pouco para as pessoas como é que foi. Porque quem vê, quem acompanha hoje, tem, às vezes, a ligeira impressão que a gente nasce dessa forma. E, na verdade, a gente desenvolve. Esse é um bom resultado, né? Eu acho que um bom resultado, quando a gente pega um corte, ele transmite essa naturalidade, essa fluidez. Não é um personagem, né? Que eu acho que é um medo muito grande das pessoas quando fala sobre desenvolver a sua imagem pessoal. É assim, mas será que eu vou ter que virar uma pessoa que eu não sou? E essa transformação, ela vem em etapas, não é? Ela vem em etapa e ela é uma jornada de autoconhecimento também, que você vai entendendo o que te representa, as escolhas que você faz, como aquilo cria uma identidade que ela passa a ser sua, e não uma cópia de outra pessoa. E acho que quando a gente começou o nosso processo desse desenvolvimento, dessa mudança de imagem, a gente começou... foi um processo muito leve de descoberta e também de mudanças durante esse período, quando eu fui me entendendo e sabendo que aquelas escolhas elas iam afetar diretamente como as pessoas percebiam o meu trabalho, a minha imagem e como aquilo tudo conectava. Foi, assim, surreal o que a gente construiu desde 2020. E você sabe, né, mais do que ninguém, que por mais que eu tenha já criado as minhas asinhas, eu também volto para a mãe, né? Que quando eu tenho alguma dúvida pontual, eu vou lá, mando mensagem para você. Então, isso é uma jornada de relacionamento e de amizade que a gente construiu durante esses anos. Com certeza. Não existe um resultado bacana sem essa construção dessa confiança, né? E o meu trabalho, ele visa a autonomia. O meu desejo é que cada mulher que passa pelo meu processo, ela encontre ali, ela reencontre a sua essência e ela consiga se desenvolver. Não tem a ver com ter muletas. Você sabe que sempre vai poder contar com a minha torcida e o meu apoio, mas trabalhar essa autonomia faz parte da minha missão, né? O que eu me recordo, né? Porque a gente volta lá a 2020, o mundo estava no meio do caos. Você, como tantas prestadoras de serviço, teve o seu trabalho afetado diretamente por conta da pandemia. Quer contar um pouco como é que foi aquele ano? Podemos. Um ano difícil para todo mundo e, em especial, para quem trabalha, né? Com o mercado de evento, foi um dos setores que voltaram à atividade mais tarde, assim, possível. E durante esse período em que eu fiquei parada, eu achei que eu ia surtar, que eu ia pirar sem trabalhar, mas acabou que o tempo ele foi importante para um ócio criativo e de desenvolvimento mesmo, de entender onde estava o meu trabalho, para quem eu estava vendendo o meu trabalho e aonde que eu queria chegar com ele. Então eu tive uma mudança estética no meu trabalho muito significativa. E a minha mudança de imagem pessoal, ela não começou pela imagem pessoal, ela começou pela estética do trabalho. Pela estética da maquiagem. Isso é muito interessante porque, na minha experiência, eu vejo quantas profissionais elas desenvolvem a parte técnica e, ao não conectar esse desenvolvimento técnico com o visual, elas criam um impeditivo para que as pessoas entendam esse reposicionamento. Na verdade, fica mais... Você pode vender, mas fica mais difícil. Você precisa convencer.
Você precisa usar de mais esforço, gastar mais energia quando a sua imagem pessoal ela não está conectada com a estética do trabalho. E eu passei por esse processo de mudar completamente a estética da minha maquiagem, estética dos penteados que eu fazia nas minhas noivas, muito de 2020 para frente. Uma coisa curiosa, assim, que a gente estava até falando em off, que eu não enxergava. Eu não enxergava o peso que existia da minha imagem e o peso também da minha própria maquiagem. E eu tive uma cliente em específica que ela é cerimonialista, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que ela resolveu me contratar como maquiadora do casamento dela. E a gente conversando, ela falou assim, Thaís, quando eu falei pra fulano X, fulano Y do mercado de casamento que eu ia fazer a maquiagem com você, essa pessoa falou assim, nossa, mas você vai fazer com a Thaís? Ela tem uma maquiagem tão pesada, não tem a ver com praia. Isso foi em 2018 para 2019, alguma coisa assim. E quando ela me falou isso, eu fiquei em verdadeiro choque. Eu fiquei chocada, quase ofendida, porque eu enxergava a minha maquiagem como algo leve, como algo natural. Assim como eu não enxergava como era a minha imagem pessoal e como as pessoas elas percebiam. E aí eu levei quase aquilo para um lado pessoal, de realmente ficar ofendida. E o lado, assim... curioso, não curioso, mas dessa descoberta, é que quando eu olho a referência do que eu tinha, estética de maquiagem, cara, era super pesado. Mas é porque na minha cabeça, a referência que eu tinha, aquilo era uma coisa que era natural. Então, de 2020, eu fui entendendo essa estética mais clean que eu queria de trabalho e fui modificando. Até que eu conheci você. Quando a gente se conheceu, eu já tava nessa pegada de maquiagem mais embelezadora, mais minimalista, de ressaltar a beleza existente da minha cliente, não transformar ela em outra pessoa. Porque anos atrás era muito esse tipo de maquiagem mais transformista. E quando você me falou uma frase que aquilo me impactou e mudou completamente, assim, gente, sério, a minha história. A sua história. Juro, a minha história. Porque você falou assim, Thaís, você... tá vindo de uma transição em que a sua maquiagem ela traz cada vez mais refinamento, mais leveza, mais sofisticação. E você, com toda delicadeza, você falou, mas, né, sendo bem direta aqui nas palavras, você falou assim, mas a sua imagem, ela não comunica isso. A sua imagem, ela transmite um ruído que traz mais peso. Por quê? Porque eu só usava preto, eu só usava roupa super fechada, eu só usava sapatos muito tratorados, eu só usava acessórios muito pesados. Então, tudo aquilo junto trazia uma comunicação que eu não era eu não aparentava ser a fada madrinha. Você não tinha a leveza. Não tinha a leveza. Eu poderia ser essa pessoa leve, mas eu não demonstrava. Na verdade, eu tinha muito mais uma imagem das pessoas falando assim, nossa, a Thaís é meio fechada, a Thaís é muito séria. Quando, na verdade, eu nunca fui. Mas toda aqueles elementos visuais traziam aquela mensagem. Toda vez que eu recebo um projeto, eu mergulho no universo da cliente para tentar entender, né? E quando eu comecei a ver o trabalho da Thaís, pelo produto que ela entregava, que eram as maquiagens, realmente já com um refinamento, uma delicadeza, era um esfumado que a gente não via marcação, era uma pele muito bonita. A gente sabe que em maquiagem natural, para entregar uma maquiagem natural, muitas vezes é preciso uma quantidade de produto bem grande. Mas, na hora que a gente olhava a comunicação dela, ela estava sempre vestida de preto, ela tinha o que eu chamo do desafio, assim, do conforto. Como a prestação de serviço era feita muitas horas em pé, era cansativo, né? Não é um trabalho leve de ser feito. O resultado é leve, mas para fazer não é leve. Existe um desgaste físico, um desgaste emocional. Exatamente. E você tinha uma questão muito grande que eu vejo esse argumento em muitas mulheres, que assim, Ale, mas eu preciso de conforto. São muitas horas em pé. A roupa, Ale... E é minha missão mostrar que existe sim uma forma da gente conciliar o conforto para quem usa e o conforto e ser agradável para quem vê. Então, quando a gente olhava para a imagem dela, era pesada. Era pesada. E eu vi logo no início que você não tinha essa consciência. Nenhuma consciência. Tanto que eu vejo as minhas fotos de 2020 para trás, eu falo assim, cara...
Como? É muito... É como se não fosse eu. Claro que aquilo me representava naquele momento, era o que fazia. É uma trajetória. É uma trajetória, mas hoje eu vejo aquela Thaís lá atrás e não tem nada a ver comigo. E esse é um ponto que eu acho que é muito interessante da gente estar aberto a mudar. Sim, porque sem abertura não tem jeito. Muitas vezes a gente se agarra, eu nasci assim, eu cresci assim. Aquela o dilema de Gabriela. De Gabriela. E eu não sou uma pessoa que eu tenho problema em mudar, inclusive de opinião. E muitas vezes pode ser difícil porque quando a gente se torna referência, as pessoas se agarram, se apegam àquilo. E quando você começa a mudar, como assim? Por que tá mudando? Saindo do preto? Mas por quê? Então, houveram ali alguns questionamentos, uma certa... resistência à mudança. Não sua. Eu vi uma resistência... Pra mim foi uma transição suave, você porque não foi de uma hora pra outra. Você estava vivendo. Mas pra quem, assim, me seguia hoje, 3 meses depois, a pessoa ficou assim, que é isso? Quem é você? Quem é você? Mas pra mim foi uma coisa que foi tão natural que eu fui me descobrindo naquela versão e cada vez mais me conectando com ela. Foi ficando mais leve pra você, né? Foi, totalmente. Então, é muito comum em empreendedoras que elas carregam o mundo nas costas, de diversas maneiras. E uma das questões é que você sempre foi uma empreendedora, assim, desde o momento zero. Eu falo isso para inúmeros, porque inúmeros projetos eu tenho que dizer, olha, você tem que profissionalizar um pouco mais. O seu caso, ele sempre é uma referência de alguém que desde o início tinha essa vertente empreendedora muito forte de dizer, eu estou começando com esse atendimento, mas a partir daqui que vai ser feita a minha construção. E como inúmeras empreendedoras, entregava tudo para o negócio. Quando eu cheguei na sua vida, você já estava usufruindo do resultado do seu trabalho. Eu já não estava mais naquela trajetória de construção. Sim, eu já você já consolidada. Você já tinha atingido um patamar profissional de ser reconhecida, um patamar financeiro também, um certo conforto. Mas mesmo assim, eu sentia que você ainda não oferecia para você o mesmo que você oferecia para suas clientes. O que é natural e necessário em início de trajetória, né? Eu sempre falo, inclusive com as minhas alunas, primeiro a empresa rica para depois o empreendedor ser rico. Não tem como você inverter e querer ter uma vida rica. E o DNA da empreendedora. E a sua empresa tá ali devendo, né? Você não tá apertada, sem fluxo de caixa. Exato, sem possibilidade de investir. Então, tudo do bom e do melhor sempre foi para minha empresa, para os meus atendimentos, para os meus cursos, para as minhas noivas. E durante muitos anos isso era necessário, toda essa energia e investimento voltado para o trabalho. Mas como consequência disso, você passa a ter ali uma possibilidade de mais conforto, de se proporcionar coisas melhores. Mas quando se tratava de me proporcionar o melhor, eu ficava assim, não preciso. Pra mim, o mais ou menos, pra mim, o mais ou menos. O mais ou menos, tá tudo certo, ninguém repara. Eu tinha essa impressão. Que você era invisível. Porque assim, como não era importante, eu não tinha esse nível de consciência, eu não reparava nas pessoas, então eu achava que as pessoas também não reparavam na forma como eu tava vestida. Até porque eu tava de preto, então preto é neutro, tal, aquela coisa pra você passar batido. Só que no meu trabalho, dessa especialidade de atendimento de noiva, eu não passo batido, não é pra passar batido. Claro que eu não quero o destaque da noiva, mas eu tô ao lado da noiva, principalmente no momento do making off. Sim. Não dava pra aparecer Gente, aquelas de qualquer fotos, lugares assim, que assim, esse é um mercado que cresceu muito em investimento, muito. Né? Então, na época que eu casei, há quase 30 anos atrás, a gente não fazia isso. Você não dava essa visibilidade para os bastidores, né? Era para festa. Hoje já tem essa consciência do quanto é importante documentar esse dia, que ele é um dia mágico. Ele é um dia que ele é pensado, às vezes, por anos. É o sonho de muitas mulheres. Para algumas, é uma construção de vida. Desde criança, sonha, idealiza com aquilo. E a noiva que ela tem um grau de exigência grande, ela vai ter um grau de exigência com os profissionais que estarão ao lado dela. Sim, com certeza. Eu tenho um relacionamento tão próximo com as minhas noivas que algumas delas, elas escolhem foto comigo pro álbum de casamento. Isso é surreal, que assim, gente, um álbum de casamento, cada página ali custa dinheiro, sabe? E faz parte ali Mas faz parte da memória dela. De uma memória que ela vai ver aquilo pro resto da vida. E
tem lá a página comigo. Aí você imagina só se eu tô de qualquer jeito. Mal vestida. Mal vestida, se eu tô de cara lavada, se eu tô com a unha desleixada. Ou se você tá toda de preto no meio de um ambiente que é pura delicadeza, exato, rendas, que era claros. outra coisa que eu não tinha essa noção, que você me trouxe essa consciência, que a gente propagou muito isso, principalmente ali no ano de 2021, né, para 2022, com a aula de bastidores de noivas, que é um curso meu de especialidade em atendimento de noiva, que a gente mudou muito o mercado com isso, que grande parte assim, dos profissionais passaram a entender que o preto dentro daquele ambiente clean da noiva, ele pesava o visual. Como é que são essas coisas, né? Por isso é que é importante a gente ter diversidade, ter referência, ter repertório estético, né? Porque o que eu via era um segmento que tinha isso para cliente, para as maquiagens, os estilos, mas não entendia que aquela concepção do uso do preto vinha de um outro ambiente, que era um ambiente de moda, de backstage mesmo, onde o profissional ele tem que desaparecer. E quando a gente quer que alguém desapareça, ele precisa estar na mesma paleta de cores que o ambiente. Se ele tem um ponto muito fora, e era a questão do preto, eram dias solares, porque normalmente esse making off ele é todo feito de dia ou final de tarde. Suítes maravilhosas, suíte presidencial, aquelas coisas belíssimas, e tudo claro, e o profissional de preto ali. Então ele atraía, mesmo que não fosse consciente, ele atraía mais destaque do que a noiva. Né? E muitas vezes causava um ruído, porque para a noiva estava tudo belíssimo e o profissional, às vezes, ele desvalorizava o seu trabalho pela sua presença de maneira equivocada, né? Não era bacana. Ao contrário de você fazer um retoque durante a festa, e aí sim o preto faz todo sentido. Tem até aluna que me pergunta se o meu trabalho, né, para quem não acompanha, ele é um atendimento especializado que ele se propaga por muitas horas, não é só a maquiagem, não é só o penteado. Eu vou pra festa e faço o acompanhamento ali do pós-cerimônia para retocar a noiva, para mudar penteado e tal. E tem gente que até pergunta, Thaís, mas você nem nesse caso você vai de preto? Porque todos os profissionais estão de preto, mas o que acontece? Eu prefiro manter. Normalmente a minha paleta ela é mais pra bege, mais pra amarronzado. Quem acompanha sabe, né? Que eu sou bem associada com essa paleta. Os tons terrosos que fazem todo sentido pro calor humano que você estabelece ali essa relação de confiança com o seu cliente. E passa também bastante sofisticação, né? E uma neutralidade que pro ambiente amadeirado que a noiva se arruma, ou então pro ambiente clean, branquinho, aquilo funciona bem. Mas ainda assim, no acompanhamento eu não vou de preto, porque quando eu tô de preto, eu sou confundida com cerimonial. E a minha intenção no acompanhamento não é que eu seja confundida com cerimonial, eu quero que as pessoas percebam, na verdade, que eu sou a maquiadora da noiva. Tanto que eu tô lá sempre equipada com o meu cinto e, querendo ou não, enfim, é claro que eu tenho essa consciência, aquilo gera um interesse por parte do seu trabalho, do meu sim, trabalho. Não deixa de ser um marketing do seu trabalho. Exato. Ali naquele grupo de madrinhas, tem uma madrinha em potencial a ser noiva futuramente. E isso cria uma propagação do meu trabalho em que muitas convidadas, elas não saberiam da minha existência. Então, eu tá ali em função, não é querendo aparecer, é em função, a serviço da noiva, porque o meu trabalho ele é sobre servir, não é sobre a minha pessoa, é sobre servir a minha noiva. Mas claro que ser vista com bons olhos, na ativa, bem vestida, e não sendo associada com cerimonial, e sim como maquiadora, isso gera ali um certo interesse que aquela madrinha não me conheceria se eu estivesse somente dentro do bastidor. Se eu estivesse somente dentro do making off. Dentro do making off, quem sabe é a noiva. Porque você pode respeitar o ambiente sem necessariamente desaparecer nele. Né? Então, são estratégias diferentes. E ao longo de todos os projetos, porque depois da Thaís eu atendi uma quantidade enorme de maquiadoras. E eu vejo isso muito bonito, porque cada uma conseguiu ir desenvolvendo de acordo com a sua personalidade, com a sua abordagem. Tem algumas que elas vão ter um lado mais criativo, né? Outras elas vão ter um lado mais pro elegante. Eu gosto dessa pegada de mais alfaiataria, uma associação de mais sofisticação, que é o que
o meu trabalho ele entrega, que foi esse processo que a gente teve desde o início de conectar a estética do meu trabalho com a estética da minha imagem pessoal. E hoje isso é bem alinhado e se tornou uma referência. E flui bem, né? Flui super. Você não tem uma diferença de padrão estético se você está trabalhando ou se você está fora num momento pessoal, numa viagem. A comunicação, ela é toda... Ela é contínua, né? Ela é totalmente conectada. E uma coisa, assim, também bem interessante que impactou na relação com as minhas clientes foi de confiança. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a confiar no profissional que ele é associado a bom gosto. Eu percebi muito isso, que depois dessa mudança de visual... A minha cliente, ela passou a ter mais confiança nas minhas orientações. Ela passou a me perguntar mais sobre o que usar, como usar, o que eu recomendo, o que eu não recomendo. Porque ela associa aquela imagem a alguém que tem um repertório estético que está inserida ali dentro daquele universo que vai trazer as melhores referências para ela, coisa que antes de 2020 isso não era, né? Acontecia. Não era. Eu lembro que quando a gente começou o projeto, a Thaís tinha um outro projeto em paralelo porque você estava mudando de escritório. Sim. Né? O ateliê ia ser todo novo, né? Todo feito. Eu saí de um que representava a minha imagem, a Thaís, que ele era todo preto. Era preto com marrom, um amadeirado escuro. Enfim, aquilo representava completamente a Thaís daqueles anos anteriores. Mas quando a gente se conheceu, eu estava nessa transição estética de trabalho, estética de imagem pessoal e também dessa parte da comunicação visual do ambiente do meu atendimento. E isso também foi uma coisa que conectou completamente. De trazer um espaço acolhedor, um espaço que fosse delicado, um espaço que fosse intimista, que é muito sobre o meu atendimento. Então, tudo fechou assim, naquele triângulo perfeito. E eu lembro que a gente... Bom, eu mergulhei no seu armário para encontrar no seu armário algumas peças que a gente pudesse... experimentar para que você se sentisse diferente, porque você tinha um medo gigantesco de se afastar do preto, né? Porque eu só tinha preto. Você abriu o meu armário, não sei se a gente tem foto, cara, mas assim, era 98% era de 98% preto escuro, preto chumbo, preto brilhante, preto fosco, preto... Todas as variações do preto. Eu tinha no meu guarda-roupa e eu só comprava, eu ia na loja, eu poderia amar a peça. Amarelo, vermelho, azul. Tem preto? Tem preto. Ah, não tem, então não levo. Era preto, muita malharia, muita peça elástica. Gente, como eu tinha malha. Muita malha. E a malha, ela tem uma questão porque ela acaba se desgastando mais do que o tecido. Então, você comprava e rapidamente ela demonstrava que já estava mais foída. Começava a ficar russa. E outra coisa que você falou era a sua bancada é maravilhosa, é limpa, é organizada. Você leva material quebrado para o seu atendimento? Não levo. Então como é que você vai com uma roupa que ela não que o botão já não tá legal, que a costura tá meio torta. Que a condição ela não esteja perfeita. Na excelência do seu material, na entrega do seu trabalho. Você foi assim entrando na minha mente de uma forma genial. A voz, assim. Porque você tocava nos pontos que eram importantes pra mim, do meu trabalho. Que explicavam esse retorno que você estava tendo. Acho que se você falasse só da minha imagem, associando a isso, talvez eu não fosse entender, talvez eu não fosse enxergar, valorizar tanto, mas a parte do meu trabalho tudo funcionava perfeitamente. Então você associava isso, que você já tinha uma vitória. O que para mim ficou claro, né, depois que eu escutei o que você vinha guardando da opinião das pessoas, é que aquela vitória, por melhor que ela fosse, ela ainda era uma fração do que você podia atingir. Que o seu espaço ele era muito maior. Eu vejo o quanto, naquele momento, você era uma referência local. E hoje, você é uma referência
país inteiro, entendeu? Você já expandiu a sua atuação até para fora do Brasil, sim, de uma maneira assim muito bonita. Eu sou a principal torcedora, depois das mães, né? Eu me junto, a gente fica, porque é muito bonito ver se desabrochar, sabe? Sim. E não era meu interesse te deixar insegura. Quando a gente chega e fala assim, a sua roupa tá errada, o seu cabelo tá errado, isso tá errado, isso tá errado, gera, obviamente, uma sensação de eu preciso me proteger, uma autodefesa. E o meu trabalho é na contramão disso. É dizer assim, olha, até aqui você veio, mas a partir daqui você pode ir ainda melhor. Vamos aqui além, com isso, olha, eu lembro de você me passando mensagem, eu falei assim, abre aí, olha, eu vi um cinto, pega esse cinto, pega essa peça, né, para que você experimentasse com confiança, para que você se sentisse realmente melhor, você quebrasse aquele paradigma de que para ser confortável, o sapato tinha que ter uma plataformona, ser pesado, a roupa tinha que ser toda elástica, as coisas elas precisavam ser daquela forma. Os meus sapatos, eles eram todos armas brancas, né, eu poderia matar um ser humano tirando a tamanca do pé. A tamancona do pé. Eu já mostrei essa análise de peças, aqueles sapatos pesados. Meu Deus do céu. Que fazia sentido naquele momento. Sim, sim. Mas depois, adquirindo esse conhecimento, me conhecendo mesmo, parou de fazer sentido. Tudo. Mas a gente pode olhar para trás e ver assim, cara, aquilo foi o melhor que eu pude fazer com o conhecimento que eu tinha. Que era inexistente, no caso. À medida que você expande, né? O paladar não retrocede. Eu amo essa palavra. O paladar não retrocede. E isso tem um impacto também em espaços do seu trabalho, né? Porque o seu referencial estético foi ampliando ainda mais. E a sua atuação. Porque foi chegando também clientes que se identificavam com aquela versão da Thaís, que antes não. E quando você atinge um mercado, um público com um grau de exigência grande, ele quer também estar conectado com profissionais similares a ele. Em estilo de vida, em ideais, em valores e até na parte do senso estético também. Sim, com certeza. Especificamente do meu trabalho, que eu trabalho com noivas, essa é uma parte que afeta diretamente, que ela quer estar cercada de alguém que ela vai ter ali uma comunicação, que ela vai ter uma amizade, uma abertura, uma relação realmente de confiança, porque é um processo. Eu não chego ali só para fazer o atendimento dela e ir embora. Ela vai ter uma reunião comigo. Na verdade, antes dela chegar para fechar... São meses de relacionamento estreito, né? Meses, né? Às vezes anos, né? Dependendo do tempo de antecedência. E antes de eu te conhecer, como eu aparecia no Instagram... Primeiro que era com aqueles filtros ridículos, cachorrinho, não sei o quê. Meu Deus. Né? Mas ok. Acabou de me lembrar. Quem nunca, tá? Quem nunca? Eu nunca. Mas você não era tão puxadeira. É verdade. Tá? Deixa eu fazer a minha defesa. É verdade, é verdade. Mas era aquela realidade naquele momento. Mas eu aparecia com um cílio postiço que batia praticamente na sobrancelha, com maquiagem sempre pesada. E aquilo automaticamente... O cabelo da Ariel. Eu tive uma transição também de cabelo, né? Que era uma referência, as pessoas me associavam muito. Minha mãe, por exemplo, quando eu falei que eu ia... Minha mãe tá aqui, gente, no bastidor, gravando aqui o conteúdo pra depois postar. Mas minha mãe, quando eu falei que eu ia mudar a cor do cabelo, assim, do ruivo, ela, meu Deus, não, você é doida, porque as pessoas, elas associam você com ruivo. Mas eu pensava, cara, mas eu sou muito mais do que uma cor de cabelo. A gente demorou para mexer nisso, porque eu senti que era meio que o manto sagrado. E a gente podia ter uma série de avanços sem tocar nesse ponto que seria um ponto tão sensível. É claro que eu fui plantando as sementes, mas essa ideia de trocar, de abandonar o ruivo, acabou partindo de você. Foi. Porque eu passei a ficar incomodada. A parte do contraste pessoal, ou ele levanta ou ele derruba a mulher. É, isso aí. Não tem como. Não tem e te dava mais trabalho na prática. Existem algumas... Pra minha dinâmica de vida, eu ter que ir no salão uma vez por mês pra retocar o ruivo, de ter que ter uma manutenção, assim, absurda, ter que descolorir a sobrancelha. Gritava. Porque minha sobrancelha dá pra ver, né? Uma sobrancelha que é escura, que ela é presente.
E o ruivo não conectava com a sobrancelha, eu precisava diminuir o contraste dela e tinha que passar descolorante. E tinha que usar muita maquiagem também para isso tudo se conectar e fazer sentido. Mas era assim, quase era uma caracterização, era uma forma, tinha uma harmonia estética ali, mas era uma questão que dava trabalho. Dava trabalho, e que aquilo foi me saturando. E eu falei assim, Ali, eu tô pensando em escurecer o cabelo. O que você acha? O que você acha? E aí, você adorou. E aí foi um ganho enorme. Foi um processo também de ir escurecendo um pouco o tom do ruivo, até chegar nessa pegada que ainda tem um quê levemente... Sim. Ainda mais na luz. Tem um calor. Tem um calor, que isso... A gente fez análise de coloração pessoal lá em 2020. Eu sou o tono escuro, então esses tons mais quentes, mais terrosos... acaba realmente melhor para você. Completamente, colocar cor fria para mim. Até um acessório prata me derruba. A maquiagem mais acinzentada não funciona para mim. Cor de batom também. Então, essas cores mais quentes realmente trazem um calor humano para a minha harmonia, que tem tudo a ver, que a gente manteve no cabelo. Às vezes o que acontece é que, dependendo do universo, a gente tem que fazer uma concessão do ponto de vista das cores, para tentar realmente harmonizar uma cor que é fora daquilo que te favorece, mas que faz sentido para o ambiente. O que, graças a Deus, não foi seu caso, né? A gente pôde caminhar aí no que mais te favorecia, e o bacana foi ver como você começou a gostar. Aquela Thaís que entrava na loja e só buscava o preto, deu lugar para uma Thaís que experimentava cores diferentes e ficava empolgada com mostarda, com terracota. Eu passava a achar interessante. Eu parecia uma criança descobrindo, sei lá, uma boneca nova. Acessórios também que você não valorizava tanto, não usava tanto. Ou você usava era uma corrente zona, ou uma biju, assim... questionável em termos de aparência, enfim. Mas sabe uma coisa que eu tava lembrando aqui? É que isso também, esse conhecimento que você foi me trazendo para a vida, teoricamente pessoal, isso também foi afetando a estética do meu trabalho, porque o contraste pessoal, a paleta de cor, não era uma coisa que eu considerava tanto na hora de fazer uma maquiagem numa cliente. Não era. E hoje em dia eu tenho esse conhecimento que eu consigo trazer mais harmonia, mais equilíbrio e desejo também de imagem da minha cliente, trabalhando a intensidade da maquiagem, a subtonalidade. Sentimento, Porque, gente, a cor e o contraste, ele traz ali uma mensagem muito grande, ele traz o sentimento. Porque no final das contas, o que as pessoas querem é, a partir do convívio, sentirem o que elas desejam. Então, você não quer escutar a seu respeito que você não é uma pessoa que você acha que é. Essa história da leveza, da maquiagem pesada, ou uma noiva que ela está num dia que é muito feliz. Ela quer olhar aquela imagem e sentir aquela felicidade impressa naquela, né, nas fotos. Isso é muito importante. Não é tanto sobre o elemento, mas como esse conjunto passa a fazer sentido. E a minha experiência é que à medida que você vive isso, a sua vida fica mais leve. Não é que você deixe de mudar, porque nesses 5 anos você mudou bastante. Mas essas mudanças, elas vão de uma maneira mais fluida. Onde a pessoa que ela... Tanto a que acompanhou essa jornada de toda a minha mudança, quanto a que chega agora, ela vê que não é um personagem. Não é, não pode ser um personagem. Aquilo combina. Não, um personagem acaba trazendo para uma profissional um peso muito grande, porque eu tenho que me montar para virar isso. Não precisa ser assim. Você pode viver de uma maneira que você se orgulha de cada pedaço da sua vida. Vai ser diferente? Claro que vai. Uma coisa é o momento do trabalho, outra o casual, sua vida privada, mas ser mais leve é um exercício. E que eu fui descobrindo isso. Exatamente. Sabe uma outra coisa que, linkando essa mudança da imagem pessoal com os resultados profissionais, o que afetou também? Falei dessa cerimonialista que fechou comigo, mesmo outros fornecedores falando, tipo assim, não tem nada a ver, né? Você vai casar na praia e a maquiagem dela é muito noite, é muito, né? Aquela coisa muito transformadora, muito pesada. Isso fez também, toda essa mudança fez com que cerimonialistas que não me indicavam
passassem a indicar. Você foi mais valorizada no seu segmento. Eu passei a ser vista, primeiramente, e reconhecida. De uma forma que agora eu estava dentro de um perfil daquele cliente que, em potencial, que era o que eu queria trabalhar. Sim. Era o que eu queria estar inserida. E que antes a minha comunicação visual... Foi o que eu te falei sobre você já ter um resultado, já era uma vitória. Já era. Mas aquela vitória, ela era menor do que... Do potencial que você tinha. Isso acontece muito em inúmeras carreiras, que você chega num patamar e aquilo trava. Não é que esse patamar seja ruim, ele é bom, só que você pode mais. E você pode se acomodar com aquilo, Sim. Né? Ok, tudo bem, mas eu sabia que existia potencial para mais e que existia ali um mercado que ele não estava ainda me enxergando e eu queria ser enxergada. Eu lembro uma imagem que você me passou, quando aquela imagem toda, você numa beleza, que eu falei assim, olha, isso é um potencial de influência mesmo, né? De virar uma representatividade das marcas que você utilizava no seu dia a dia, que era uma coisa que era... Foi até um trabalho que eu fiz com, se não me engano, com Lancôme. Com Lancôme, sim. E a imagem, assim, eu estava associada para uma marca super prestigiada, super premium no mundo inteiro. Sim. E a minha imagem agora, ela estava conectada com aquilo. De uma maneira natural. Natural, sem ser aquela forçação de barra. E coisa que, se fosse na imagem anterior, eu não estaria ali linkada com um peso de uma marca como essa. Sim. Foi surreal, assim, o trabalho que a gente construiu ao longo desses anos. E a sua atuação hoje como palestrante, saindo, né, indo para outros estados, até outros países para levar o seu saber, para disseminar o seu saber. A Thaís tem um papel muito importante como formadora também de maquiadoras, não só na questão técnica, mas nessa parte de posicionamento, né, de como expandir os seus negócios. E uma das coisas que eu mais ouço, além da apresentação técnica, que graças a Deus as pessoas ficam muito satisfeitas da forma como eu ensino aquilo que eu estou apresentando no palco, esses eventos que eu passei a fazer pelo Brasil todo, principalmente os eventos em que existem outros maquiadores também ali apresentando o trabalho deles. Então ali reúne um público de... É quase que torcida organizada. Existe a sua torcida organizada, existe a torcida organizada de outros maquiadores, existe também aqueles que não conhecem o meu trabalho. Sim. Que estão lá por outros profissionais, ou tá lá por todo mundo, quer, né, adquirir um conhecimento amplo, mas muitos não conhecem o meu trabalho. E o que eu recebo de feedback no final das minhas apresentações, seja na hora de abraçar, de tirar uma foto, ou então por escrito, é que as pessoas falam assim, cara, eu tô impressionada com a sua presença de palco, com a forma como você se comunica, como a sua imagem também, assim, como você prestigia o evento, porque cada evento que eu faço eu vou pensar ali com muito carinho, com cada look que eu vou aparecer para as pessoas, porque acho que é uma forma de prestigiar quem tá ali também. E isso é uma coisa também que você me ensinou. Você estar bem apresentável, você estar bem vestida, é você prestigiar. É um sinal de respeito. Estar bem vestida é um sinal de respeito. Principalmente quando se trata de casamento. Sim. Uma noiva, ela nunca esquece um convidado que se vestiu mal. Não esquece. Ela não lembra quem deu a geladeira, mas quem se vestiu mal, ela não esquece. Aquele que fez pouco caso, aquele que foi de jeans, aquele, sabe? A louca que vai de branco. Isso. Né? Ela nunca vai se esquecer. A madrinha que reclamou da cor da roupa. Exatamente. É polêmico, né? É trabalhoso, mas é o momento dela. Sim. E ela quer estar cercada de pessoas do âmbito pessoal e que também estão torcendo por ela. Exato, e também das escolhas profissionais que ela faz, dos fornecedores, de pessoas que estão ali, cara, vibrando, prestigiando aquele momento. Então, o maquiador que ele vai de qualquer forma para um atendimento de uma noiva, ele acorda e vai trabalhar, ele não está prestigiando o momento mais importante da vida de uma pessoa. Que para muitas noivas aquele é o ápice. É o ápice de felicidade, o ápice da memória que ela vai criar e que ela vai lembrar pro resto da vida. E tem um ponto muito bacana nisso, é que como esse é um trabalho que ele vem sendo muito valorizado, tudo que é muito valorizado também tem o seu valor mais questionado. E quem acompanha
deixa de ter dúvida sobre esse valor, né? Eu vejo as reações das famílias que acompanham. Esse é um dia que a noiva está super nervosa, e você ter os bons profissionais do seu lado é que fazem com que esse dia seja realmente perfeito, seja tranquilo. O profissional que ele tá ali inserido dentro do making-off, principalmente da noiva, maquiador, foto, vídeo, cerimonial também, eles são muito responsáveis pela atmosfera do ambiente, de como a noiva ela vai sentir aquele momento. E se você é um profissional pesado, se você só vê defeitos, você tá reclamando, cobrando, cara, aquilo a noiva ela recebe de uma forma que impacta completamente. Então, começa a embrulhar o estômago. Então, assim, às vezes eu tô num ambiente super da paz com a noiva, mas chega o fotógrafo sem noção, falando um monte de coisa que não deveria. Ou, às vezes, não é nem só o profissional, é a madrinha. Ou a mãe, que chega reclamando de tudo. A noiva ela vai casar ao ar livre, ela tá reclamando porque tá calor. A noiva vai casar ao ar livre e aí entra uma nuvem. Porque vai chover. Por que você escolheu um casamento ao ar livre? Cara, então assim, leveza é tudo nessa vida, que é o que é a prioridade nos meus atendimentos. A minha noiva, quando ela retorna no dia seguinte para me trazer um feedback... As mensagens são lindas. Ela não tá falando de maquiagem e penteado. Não, ela fala em uma frase. Em uma frase ela elogia, impecável, amei, me senti linda e maravilhosa, mas o restante é sobre a atmosfera, Sim. É sobre a energia, e tudo contribui. Quando a gente fala dessa junção, né, desse tipo de prestação de serviço, é isso que faz a diferença. Né? Completamente. Quando a gente chega no shopping para fazer uma compra, a gente chega cheia de expectativas, não sabe se vai encontrar as peças, se vai estar no orçamento, mas quando a gente sai confiante de que o que conseguiu lá vai trazer resultado para a vida, né? E no final das contas é isso que a gente quer, tá bem confiante. Não é sobre se pode um item ou não, mas se aquilo tudo pode construir o sonho que a gente deseja realizar, né? Com certeza. E como que isso, no conjunto da obra, importa. É percebido. Eu chego no make-off bem vestida, bem maquiada, independente do horário, porque eu madrugo demais para fazer os meus atendimentos. Eu tô numa leva de muitos atendimentos na Serra, que eu faço bate-volta, que eu tenho que acordar antes das 4 da manhã. Mas eu vou chegar lá impecável, sem cara de sono, arrumada, prestigiando aquele momento. E a noiva, ela já sabe, ela espera que eu vou daquela forma, porque ela já me acompanha. Mas as familiares, as madrinhas, que muitas vezes não me conhecem, não me acompanham, é uma grata surpresa da pessoa falar assim, nossa, como você tá bonita, essa hora da manhã já super produzida. Eu falei, esse momento pede, esse aqui é um momento especial. Então isso tem, a nossa imagem, ela carrega o peso da importância que a gente dá. Com certeza. Totalmente. E as pessoas percebem. E às vezes a profissional não tem essa consciência, né? Foi o que você falou, ela se acha invisível. Como ela deixa passar no entorno dela, às vezes ela não vê que, por não fazer isso, ela está deixando um espaço, sim, que pode estar custando um resultado que ela deseja e não consegue. E eu acho que a pessoa que ela se enxerga, ou ela quer ser enxergada como invisível, ela não dá, principalmente a maquiadora de noiva, ela não dá a devida importância pro trabalho dela. Porque nós não somos invisíveis, nós somos peças fundamentais naquele momento. Então, não é para você roubar a cena de forma alguma. Eu tenho horror a profissional maquiador estrela, o momento é da noiva. Mas a gente tem que se dar a devida importância de que nós somos o abre-alas daquele momento. Nós somos parte da experiência. Parte da experiência. Sou a primeira fornecedora que ela tem contato no dia do casamento dela. E tudo, absolutamente tudo, vai contribuir para a experiência final e para que no dia seguinte ela traga ali a análise do atendimento, que foi impecável, que foi de excelência. E isso se traduz numa remuneração melhor, né? Com certeza. Com certeza. Tem um impacto financeiro no seu negócio. Eu não lembro exatamente quanto que eu cobrava lá em 2020, mas desses anos para cá, dobrei o orçamento. Dobrei. Foi só pela imagem? Não. Mas ela foi parte do processo, do conjunto da obra, de não ter ruídos, de não ter aquela brecha do tipo, mas isso aqui não está conectado, mas isso aqui... Acho que... Quebra as objeções também, né? Quebra a objeção. É aquilo, você precisa convencer mais, você gasta mais energia para que o cliente ele confie em você.
Então, quando você tem... Agora ele já vem meio comprado, né? Já vem assim, não quero saber quanto custa, quero saber... Me diz quando é que vai pagar, quanto vou pagar. É tipo isso, porque a noiva que ela sonha, cara, ela vai investir. Ela sabe que aquele momento faz diferença para ela e ela quer estar cercada do que há de melhor. Porque se ela proporcionar o melhor pro convidado... Exatamente, não pode ser o melhor só para comida, né? Exato, que era o que eu fazia no meu trabalho. Eu proporcionava o melhor pro meu trabalho, mas não para mim. Aí a noiva, ela proporciona o melhor pro convidado, mas não proporciona o melhor para ela. Que sentido faz, sabe? E aí você entra naquela seara da competição via preço. O que você fez através da diferenciação da sua imagem, explorando o que já era sua fortaleza, só não estava no seu visual, foi se colocar como referência e como desejo. Eu sei de noiva que já trocou a data do casamento para ser atendida por você. É uma honra. Assim, não somente as que trocam, mas as que escolhem a data de acordo com a minha disponibilidade. Gente, isso é o auge. Porque muitas vezes ela tem no imaginário dela uma intenção de uma data que é especial, que é afetiva. Às vezes é a data que eles se beijaram pela primeira vez, ou então é aquela data que começou o namoro. Enfim, tem as suas razões. E aí ela faz contato comigo para verificar a disponibilidade, aquela data querida, que ela tinha aquela grande intenção, eu não tenho mais disponibilidade. Ela vai, ela muda tudo para que seja eu ali com ela. Então, uma relação de identificação e de confiança absurda, que assim, se eu fosse pensar lá atrás, eu nem sabia que isso existia. Mas eu posso dizer que hoje eu atendo o público que é o dos meus sonhos. Além dos meus sonhos. Essa foi a sua conquista, né? Uma grande conquista de reconhecimento, de ir para uma esfera de relacionamento que isso é o que há de mais importante, porque tem algumas maquiadoras, alguns nichos que falam muito assim, como atingir o público high ticket, que eu tenho paura, sabe, dessa identificação do cliente. Porque eu não quero desfazer da cliente que ela não é a high ticket, não é a minha intenção. Claro que a cliente que ela tem uma possibilidade financeira de investimento maior, é mais fácil de me contratar. Mas eu quero aquela que me valoriza. Eu quero aquela que sonha que seja eu ali com ela, porque ela sabe que vai fazer diferença. Então isso para mim é o auge. É a realização de um além dos sonhos. Isso é maravilhoso, porque no início até se questiona quanto que vai custar investir na imagem. Mas à medida que o processo começa, aí você vê o que você pode conquistar por investir na sua imagem pessoal, né? Com certeza. E também o estabelecimento aí da marca pessoal, porque hoje você é reconhecida não só pelo que você entrega em termos de maquiagem para as noivas, mas pelo que você é, por quem você é, né? Isso, em termos de reputação, amplia aí o seu alcance de uma maneira enorme. Muito grande, enorme. De possibilidade de valorização mesmo, Sim. Né? Então, isso... Porque você... quando você trabalha essa parte da sua marca pessoal, não é para ser a cópia de outra pessoa. Você vai buscar a sua autenticidade, seu lugar no mundo, e as pessoas que têm aquelas mesmas visões e valores, elas estarão com você. E isso faz parte da contratação tanto da minha noiva quanto das minhas alunas também. Eu acho lindo. A relação foi que eu bom tenho você falar isso, assim, eu acho lindo porque eu vejo o quanto a sua evolução teve impacto na sua equipe, porque hoje você tem uma equipe muito maior do que tinha lá em 2020, e também no mercado de outras maquiadoras que elas estão encontrando cada uma do seu jeito, a sua forma de se valorizar. Sim. Existe a metodologia TB, né? Thaís Benítez, de atendimento de noiva, mas a partir daquela informação elas vão destrinchar para o que funciona para a realidade delas. Isso até falando também do âmbito da imagem pessoal, você acompanhando... Foi a primeira aula online que eu dei foi para um treinamento seu. Foi para bastidores da noiva. Aquela aula... Olha só, então eu mereço ser sócia sua. Tá vendo? E eu também fui uma grande incentivadora para você começar a postar no Instagram. É verdade. Aí agora eu que comecei ali como vai me cobrar tudo. Eu comecei como professora dela. Ela já atravessou todos os canais possíveis. Tá grande. É porque demais. o trabalho tem muito disso, né? À medida que a gente dá passos e se expande,
as possibilidades elas aumentam demais, assim. Eu não me coloco numa posição diferente, como qualquer mulher. Eu também já tive receio de expor o meu melhor. Eu também já achei que não precisava, porque eu sabia, né? Só que o saber não é visível. Até porque você vem de um ambiente corporativo, empresarial, lidando com um público também muito masculino, que isso também cria certas objeções mentais, né? E fui quebrando todas. E eu acho que é muito bonito, porque a cada projeto que eu cuido, vocês crescem e eu também. Sim. Né? Isso valida também o seu trabalho. Com certeza, com certeza. O seu projeto foi um projeto que deu muita visibilidade para o meu trabalho. A gente teve algumas iniciativas que elas foram bem realmente inovadoras e elas trouxeram resultados, e a partir daí ficou muito mais fácil para que outras profissionais de outras áreas tivessem coragem também. Se coragem é a única qualidade que a gente não consegue fingir que tem. Se a gente fingir que tem coragem, a gente já está tendo. E é preciso muita coragem para mudar, né? Para dar essa abertura e para se manter legítima no caminho. Principalmente para mudar quando você já é referência. Sim. Mas hoje você é uma referência muito maior. Só que naquele momento você não conseguia enxergar isso. Mas você sabe que uma das coisas que... as meninas que trabalham comigo, elas sempre falam que eu não tenho noção, assim, não tenho dimensão do alcance do meu trabalho, de como eu impacto, assim, na vida das pessoas. E talvez eu prefira até não saber, sabe? Mantém a gente no lugar, sabe? Eu não me deslumbro com os elogios, assim, também como críticas não vão... como não se abate com as críticas. A gente tem que ter ali uma certa racionalidade. Mas uma das coisas que fez com que eu enxergasse muito a minha influência dentro do mercado, do público das maquiadoras, foi na parte da roupa. Sim. Completamente. Porque primeiro, quando eu comecei a sair da transição do preto, as pessoas começaram a... Tipo assim, como assim? Na primeira fase, eles vão questionar você. Foi uma grande... Sim, vão te sacudir. Foi uma estranheza muito grande, tipo, mas você sempre falou que maquiadora tinha que estar de preto. Pois sempre falei, mas mudei de opinião. E a gente tem que ter coragem para sustentar também, para mudar. E depois aquilo, explicando, né, o porquê de ter mudado, aquilo foi gerando realmente um movimento muito grande das maquiadoras saindo da paleta do preto, indo para cores mais claras. E eu fui falando assim, caraca, gente... Que influência é essa que eu exerço nas pessoas? Foi uma nuvem. Porque uma coisa era eu ser uma referência na técnica. Era uma coisa óbvia, né? A pessoa estava me pagando para adquirir ali o meu conhecimento técnico. Também é óbvio a pessoa se espelhar, se inspirar na metodologia de atendimento. Mas na roupa eu comecei a achar aquilo muito diferente. Mas isso foi o seu sinal de liderança. O meu trabalho como consultora de imagem também, eu puxo para mim desenvolver líderes em todos os segmentos, em todas as profissões. Isso foi... E você só sabe que você é líder quando você tem esse efeito. Esse efeito de multiplicação. Um líder mostra que é possível, você teve a coragem, foi lá, mostrou que era possível, e aí, na medida que as pessoas... Para quem também fazia sentido, foi E elas não se vestiram iguais a você. Elas tiveram coragem de quebrar o mito do preto. Exato. E teve uma outra mudança também, que, por exemplo, que eu fui vendo essa questão de referência e da importância do visual, é porque antes não existia alguém mandar uma mensagem falando assim, nossa, amei o seu look, de onde que ele é? Hoje em dia... tem mais pergunta disso do que pergunta de produto. eu queria receber Pix na medida que eu recebo da onde né? sua não sei o que pois você tá usando. Né? O pedido de link. E foi uma coisa muito curiosa pra mim, porque antes ninguém me associava como uma referência de estilo. E hoje em dia as pessoas... Tem noiva minha que fala assim, nossa, vi isso aqui na loja e lembrei de você. Achei que é a sua cara. E aí aquele a sua cara é bacana, porque às vezes as pessoas falam a sua cara, mas não
né? É quase um morde-a-sopra. Exatamente. Mas não, né? Nesse caso, mas sim. isso também é legal porque mostra que eu criei uma identidade muito própria. Que é coesa. Né? E como é legal você ser lembrada. A pessoa olhar aquilo e falar assim, nossa, lembrei de você. Eu tenho uma noiva que já casou, sei lá, há mais de 10 anos, que ela vê um link de uma coisa que combina comigo, ela vai lá e me manda. E algumas eu já até comprei. É muito legal essa relação, essa associação que as pessoas acabam fazendo. Isso foi diferente e é algo legal, gostoso. Thaís, para quem tem medo de começar a mudar, qual seria a mensagem que você daria? Vai com medo. Vai com medo, né? Vai com medo. Gente, a vida é para os corajosos, sabe? Eu acho que a gente se prende a tantas amarras desnecessárias. Eu acho que se a gente visualiza um potencial para coisas maiores, melhores na vida, por que não? Sabe? Não fique na síndrome da Gabriela, de eu nasci assim, morrerei assim, não. A vida é cíclica, existem fases que aquilo tá te representando, mas se não, desapega daquilo e vai em busca do que te representa, do que vai ter ali a sua autenticidade. Porque a gente tá nesse mundo para que a gente seja feliz, para que a gente seja reconhecido por quem nós somos e não pelo que a gente acha que a gente pode ser. Seja. Como que isso é importante? A vida testa quem quer de verdade. O tempo todo. E quando a gente se veste bem, a gente valoriza a nossa vida. Não existe um vestir, não existe um pode isso só. Não, você pode valorizar a sua vida, cada um de um jeito. Muito obrigada. Obrigada. Foi incrível. Obrigada por essa oportunidade. Maravilhosa. Você é uma pessoa, assim, pra vida. A relação, mais do que tudo isso que a gente falou aqui, mais importante do que tudo foi a sua amizade. Assim, de verdade, você é uma pessoa fundamental na minha vida. Sabe que pode contar comigo pra sempre. Eu sei. Obrigada por tudo. Espero que você tenha curtido o primeiro episódio do Pode Isso, Alê. Vai ter muito por aí, então aproveita, já se inscreve em todos os canais, não perde nada e deixa aqui nos comentários qual seria o tema e a personalidade que você gostaria de ver no Pode Isso, Alê. E o que vocês acharam também do nosso papo, tá? Já acompanha lá, Dona Thaís Benites, tem sempre maquiagens inspiradoras e visuais incríveis. É isso. Até a próxima. Beijo.